Hey Talkers, aqui é a Paty e hoje eu vim compartilhar com vocês 5 situações bizarras que aconteceram comigo nos meus intercâmbios. Se você já viajou ou já fez intercâmbio, com certeza já passou por algum perrengue também. E se você não passou por nenhum, alguma coisa não fez certo, porque é super normal. E além disso, essas situações nos ensinam bastante e é muito legal, porque depois a gente tem história para contar. Eu separei essas 5 então, para que você já possa evitar na sua próxima viagem e possa aproveitar outros perrengues que não são esses que eu vou compartilhar com você hoje. O perrengue número 1 então, banana. Isso mesmo, a banana é minha companheira das viagens e é muito engraçado porque eu passei por 2 perrengues com ela e eu vou compartilhar só um deles hoje com você. O próximo fica para outra ocasião. Do voo de Dublin para Londres, quando a gente passa por aquele temido raio-x, adivinha? A banana foi barrada. Na verdade não era uma banana, era um cacho de bananas e eu fui levada para uma sala para ver o que tinha na minha banana, se ela era uma banana de verdade ou não, né? E dá aquele frio na barriga e eles começaram a me perguntar várias coisas porque não podia entrar com esse tipo de alimento na Inglaterra. E para piorar a situação, quando eles finalizaram o questionário, eles viram que não tinha nada na banana, eu pedi se eu podia então comer pelo menos uma banana, já que ele era o meu lanche, ele tinha sido confiscado e ele tinha sido pago em euros, mas obviamente a resposta vocês já imaginam, né? Foi aquele olhar bem sério dos policiais. Ainda sobre raio-x, e que já não tem mais a ver com banana, tem a ver com pasta de amendoim. Quando eu tava voltando de Los Angeles para Porto Alegre, no aeroporto, a gente passa pelo raio-x e, como eu disse antes, sempre dá aquele frio na barriga, porque tu nunca sabe, né? Sempre fica aquele questionamento, tipo dos filmes, meu Deus, será que alguém colocou alguma coisa na minha mala? Será que tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é? E eu passei então pelo detector de metais, etc. E eles perguntaram de quem que é essa mala azul. E infelizmente a mala azul era minha. E eu tive que ir lá então, a responsável colocou as luvas, abriu a minha mala e o que ela encontrou? 2 potes grandes de peanut butter. E como vocês devem ter percebido, isso ainda não tá curado dentro de mim, porque era algo que eu queria muito trazer para o Brasil, porque é bem diferente do que a gente tem aqui. E ela disse que eu não podia trazer porque era um líquido. Aí a única questão que eu falei foi, como assim um líquido? E ela só me olhou, colocou os meus potes de peanut butter no lixo e eu coloquei os meus óculos de sol e fui pro portão de embarque chorando. Sim, o caminho todo muito triste e até hoje eu não superei isso. Então se alguém tiver uma peanut butter dos Estados Unidos, traz na Talkers porque eu preciso muito de uma. A segunda situação bizarra tem a ver com hostel. Quem fez intercâmbio ou já viajou sabe que hostels são ótimos para conhecer pessoas, compartilhar experiências e também praticar idiomas de várias partes do mundo, né? O que aconteceu comigo foi bem bizarro, porque num hostel lá em Roma, no meu primeiro intercâmbio para a Itália, era num local muito estranho. Era em cima de um açougue para começar e era no 8º andar. Então eu tinha que subir um prédio super antigo e quando cheguei lá no 8º andar então desse hostel, era um chinês que estava me atendendo, ele fez o check-in, etc. E eu entrei no quarto, o quarto era totalmente diferente de como estava no anúncio e durante a noite a gente ouvia muitos italianos brigando, gritando, batendo nas paredes e a gente ficou morrendo de medo, encostou a nossa cama na porta do nosso quarto porque a gente tinha medo que alguém entrasse. E no dia seguinte a gente simplesmente saiu sem dar tchau, sem falar nada e foi procurar um outro local. E é bem engraçado também porque na descrição do anúncio dizia que ele tinha breakfast, né? Tinha o café da manhã incluso. E quando a gente chegou nesse café da manhã, que não era no hostel, era do lado do açougue, por sinal, bem nojento, era um café. O café da manhã era uma taça de café. A terceira situação bizarra, então, foi na Itália também. E foi no meu segundo intercâmbio para lá. Eu estava hospedada numa cidadezinha do lado de Nápoles que se chama Caserta e eu tinha ido passar o final de semana em Florença. E quando eu retornei, eu não tinha chave da minha casa, né, da minha host family, e eu cheguei na estação de trem lá de Caserta 10 horas da noite e eles me avisaram que eles não estariam em casa, que eles iriam voltar por volta da meia-noite. E eu não tinha onde ir.
E o que foi bizarro foi que eu pensei, vou pegar um ônibus na estação de trem para ir até a casa da família, né? Era um condomínio, eu poderia entrar e ficar lá no pátio esperando, que ia ser mais seguro. E eu vi então a placa de ônibus, fiquei lá esperando o ônibus e tinha várias pessoas lá também, cerca de 20 pessoas. E eu pensei, tô no lugar certo. Quando de repente chegou um carro cheio de marmitas, cheio de comida, porque era a hora da distribuição dos lanches para as pessoas de rua. E eu tava lá no meio e eu achava que todo mundo tava esperando o ônibus, que nem eu. Aí depois dessa situação que eu fiquei super nervosa, a estação de trem fechou e eu não sabia onde ir, o que fazer. Aí eu pesquisei no Google, né, coisas que tinham perto lá, porque não tinha muita coisa aberta, era um domingo de noite, e eu achei um cinema. E eu fui até o cinema, então, graças a Deus, nós tínhamos ainda um filme lá em cartaz, que era A Cura, aqui no Brasil se chama A Cura, e eu fiquei então até a 00:30 esperando eles lá na sessão de cinema, que ainda bem que começou bem tarde, deu tempo de assistir tudo antes de eles virem me buscar. A quarta situação bizarra foi no transporte público. Quem já andou de transporte público sabe que cada país tem o seu sistema diferente. Lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, eu usei bastante metrô e eu ainda não tinha usado ônibus. E quando eu fui usar ônibus pela primeira vez, eu achei que fosse igual do metrô. E a gente tinha que colocar então as moedas automaticamente, né? O motorista ele não dava troco e eu achava que aquilo era touch. E eu comecei a colocar as moedas e eu imaginei que aquilo fosse dar troco e eu apertava e aquilo não dava troco e o motorista não parava de dar risada. E eu não entendia por que o ônibus cheio, pessoas esperando para entrar, eu morrendo de vergonha e eu pedi, mas o que tem? Por que não tá funcionando? E ele dava risada e dizia, não dá troco, não é touch. Até que ele me olhou e disse, vai lá e senta. E o que foi mais constrangedor é que ele achava que eu não falava inglês, porque eu fiquei tão nervosa que eu não sabia nem como me expressar. E eu fiquei sentada então dentro do ônibus e cada pessoa que entrava no ônibus e sentava lá na frente, que provavelmente já eram conhecidos, ele contava a história para todo mundo. Ele dizia, sabe aquela moça lá atrás? Ela colocou as moedas e achava que dava troco. E dava risada. A quinta situação tem a ver com comida. Com certeza, quando você vai fazer uma viagem, vai querer provar todos os pratos e culinária típica do local. E comigo não foi diferente, mas a situação bizarra mesmo foi porque em Las Vegas é bem comum ter restaurantes all you can eat, que significa como se fosse um buffet livre aqui do Brasil, que você pode comer tudo o que você quiser. E eu fui num desses locais e tinha muita opção de comida, muitas sobremesas, muitos doces e eu acabei comendo all you can eat, tudo que eu consegui comer. E depois disso eu fiquei muito mal, fiquei me sentindo muito mal e quando você sai do restaurante já é o cassino. E eu sentei numa das máquinas e eu não conseguia levantar, eu não conseguia sequer respirar e uma mulher veio lá me pressionar porque eu não estava jogando. E eu tava só com o meu cartão, tinha deixado tudo no hotel e eu puxei algumas moedas do meu bolso. E eu mostrei pra ela, ok, eu vou jogar, o que eu posso jogar com isso? E ela me disse simplesmente, com isso tu não pode jogar absolutamente nada e é melhor que você saia daqui. Então essa situação foi bem constrangedora também, mas foi muito positiva porque a comida era deliciosa, então valeu a pena passar essa vergonha. Gostou dos perrengues? Manda então o vídeo para quem vai viajar, quem está planejando um intercâmbio, para que evite esses 5, né? E como eu disse lá no início do vídeo, possa aproveitar de outros perrengues. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que vai viajar. See you, bye bye!